Salmo 128. Todos acharam? Temor de Deus e a felicidade no lar. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Esse mês nós falamos sobre esse tema, amor em família, e nós, com certeza, mais uma vez ouvimos, reafirmamos, repetimos que o mais importante é o amor. Na nossa vida, em tudo que fizermos, mas principalmente no lar. Que adianta um lar que não tem amor, um relacionamento que não é relacionamento de amor. Que adianta viver numa casa e lá nós não podemos exercitar um princípio cristão tão essencial para a vida. Então nós falamos 2 domingos em 1 Coríntios 13, primeiro falando a respeito de que o amor é no sentido de atitude, o amor é aquilo que faz ou quem faz, e o amor também como renúncia. Quem ama, não faz. Essa é uma divisão que nós podemos fazer facilmente em 1 Coríntios 13, porque lá tem muito o que é e o que não é. Nós temos essas duas listas aí. O amor é paciente, bondoso, benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Negativamente, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça ou na injustiça. O amor, ele está relacionado com essas duas questões. Com atitude, Não adianta a gente falar que ama, mas não temos atitudes que demonstram esse amor. Então o amor nos faz olhar para fora. O amor é olhar a necessidade do outro, O contrário do amor é o egoísmo, quando nós olhamos só para nós mesmos, fazemos só para nós mesmos. Mas também o amor é renúncia, que o amor não faz. É a necessidade de renunciar aos nossos gostos, às nossas vontades, às nossas ideias. Muitas vezes quando pensamos e sabemos que vamos prejudicar ou magoar alguém, nós devemos nos retrair. Mas falar de amor, sem falar de Deus, do contexto de Deus, não é falar de amor. Então desde o princípio nós colocamos que esse amor ensinado em 1 Coríntios 13 é um passo diferente, é um passo que só aquele que conhece a Jesus, conhece a Deus, toma, porque é um caminho diferente. É um caminho de doação, é um caminho de amor, como o amor do nosso próprio Deus. E nós falamos o Salmo 127, que então a nossa casa deve ser edificada no Senhor. E o Salmo 128 fala que nossa casa deve ter o temor do Senhor. Então se completa aqui a palavra para nós neste mês. Quando nós entendemos que o amor é renúncia e que o amor é atitude, que o amor é ter uma vida edificada não apenas no trabalho, na construção, nas coisas, mesmo que sem Deus isso não é possível. Nós até podemos achar que edificamos alguma coisa, mas não é possível. Então nós edificamos e devemos edificar a nossa casa no Senhor. E principalmente uma vida de amor, uma vida de verdade, ela está baseada no temor do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho então sobre esse temor do Senhor, do Salmo 128.
Aqui diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como nós falamos a semana passada, esses cânticos, esses salmos são cânticos de romagem, quando eles cantavam nas suas peregrinações. E você consegue imaginar, né, aqueles irmãos cantando uns com os outros, ou uns para os outros, assim, testemunhando como eram abençoados. E testemunhando que eram abençoados porque temiam o Senhor. Também aprendiam isso, relembravam isso. Nós temos que constantemente lembrar disso. A palavra bem-aventurado é feliz. Então feliz é aquele que tem uma casa, é aquele que tem algumas coisas. Não, feliz é aquele que teme ao Senhor. E esse salmo, ele tem uma divisão, até o versículo 4, quando nós encontramos aqui essa descrição de como é esse homem bem-aventurado. Como é esse homem que teme ao Senhor. E é uma descrição simples de uma família. Então tem o trabalho, tem a esposa, os filhos, os netos. A partir do versículo 5 é uma oração. Aqui diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Então é feita uma oração, para que realmente assim seja a vida do salmista. E é uma oração que fala, que pede para que haja prosperidade, para que haja paz na vida de cada um de nós. Então nós percebemos, irmãos, que essa felicidade é exclusiva do povo de Deus. Não é uma felicidade exclusiva simplesmente da vida de alguém que consegue, conquista alguma coisa, mas é uma felicidade daquele que tem a presença de Deus, que conhece a Deus. Somente na presença de Deus nós podemos desfrutar a paz. E é isso também o que diz o Salmo 127, 1, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A ênfase então aqui, irmãos, é no temor do Senhor. Porque diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E a gente vai fazer aqui um parênteses, né? Para falar um pouquinho, responder essa pergunta: o que é temor a Deus? O que é temer a Deus? Nós sabemos que temor ao Senhor é respeito ao nosso Deus. O próprio versículo ele responde essa pergunta: que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é temor ao Senhor? Andar nos caminhos de Deus. Talvez uma forma fácil da gente entender um pouquinho o que é temor, e ao mesmo tempo uma forma fácil da gente perceber como a gente às vezes é falho nisso, é pensar em relação ao temor do homem. Será que existe temor do homem? Eu acredito que sim. O que eu quero chamar de temor do homem? É a ideia de nós nos preocuparmos com o que os outros pensam a nosso respeito. E nós nos comportarmos diferente porque alguém está nos olhando. Isso é uma forma de temor do homem. Quando você pratica alguma coisa, algum ato, você sempre se preocupa com o que os outros vão pensar. Eu não vou vestir essa roupa desse jeito, até gostaria, mas o que vão pensar? Eu não vou nesse lugar, porque o que vão pensar? Ou eu não vou comprar isso, eu não vou falar aquilo, eu não vou comer isso, o que vão pensar? Aí tanto é temor do homem que escondido a gente faz certas coisas. Isso é muito ruim, porque aí você acaba tendo uma vida baseada no temor do homem, e nem sempre é o melhor, né? Acho que a gente vai errar muito fazendo isso. Mas e Deus? A gente sabe que Deus está nos vendo todo o tempo, e a gente se comporta porque Deus está nos vendo todo o tempo. Às vezes a gente então não tem nem esse mesmo temor que a gente tem para com o homem, porque na presença de Deus a gente faz tantas coisas que não deveria. Nem na presença do homem, muito menos de Deus. Parece que a gente pensa um pouco que Deus é tão misericordioso, então eu vou abusar dessa misericórdia de Deus. Ou parece que a gente pensa, Deus não se importa.
Ou é assim mesmo? Mas a gente está se enganando. Se a gente fizesse um teste, pelo menos tentasse ter o temor de Deus como a gente tem o do homem, a gente já mudaria muita coisa. Na verdade, então, temor é querer agradar. Se eu me comporto de uma forma na frente de alguém, é porque eu quero agradar aquela pessoa. E quem a gente precisa agradar, irmãos? Agradar as pessoas também, mas quem a gente precisa agradar? Em primeiro lugar, nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. E não quero tomar muito tempo nesse tópico, mas falando ainda sobre o temor, eu gosto muito de uma frase que diz que o temor é exatamente isso, é muito desejo de agradar. Eu gosto de resumir o temor do Senhor nessa frase. É muito desejo de agradar. E quando você tem muito desejo de agradar alguém, você faz o quê? Você faz tudo que ele gosta, tudo que ela gosta. Como seria maravilhosa, como é bem-aventurada a vida daquele que teme ao Senhor. Já pensou a nossa vida, se a gente simplesmente o tempo todo a gente tivesse esse propósito? Senhor, eu vou levantar hoje e eu quero fazer tudo para agradar. O que eu posso fazer para agradar o Senhor? O que eu posso fazer? E aí Deus responde: anda nos meus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor consiste em andar nos caminhos do Senhor. E para que a gente ande nos caminhos do Senhor, nós precisamos primeiro abandonar os maus caminhos. Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal? Quando você aborrece alguém, né? É você cutucar alguém, é você ir contra aquela pessoa, falar contrário àquela pessoa. Aborrecer o mal é ser contrário ao que é mal, é não pegar o mal no colo e levar para caminhar, para passear, mas é ser contrário ao mal. Então começa aí, o temor do Senhor começa quando nós buscamos santidade, quando nós buscamos a presença do Senhor nas nossas vidas. 1 Coríntios 7,1 diz: purifiquemo-nos de toda impureza, e depois ele fala: aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então isso a gente poderia aplicar, né, nas demais variadas situações da nossa vida, que nós demonstramos temor quando nós buscamos aborrecer o mal e fazer o bem, tendo o desejo de agradar a Deus. Gosto muito de uma passagem em Neemias 5,15, que diz que os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz. Então ele está contando aqui, né, que ele era governador, e antes os outros governadores exploravam o povo, tomavam pão e etc, etc. E aí ele diz: porém, isto eu não fiz. E ele completa: por causa do temor do Senhor. Por causa do temor do Senhor. É a forma de nós demonstrarmos, de nós testemunharmos, de nós vivermos, de nós assim podemos levar outras pessoas para conhecer o verdadeiro Evangelho. Nós levamos outras pessoas para conhecer o Evangelho à medida em que nós praticamos esse Evangelho, que nós vivemos esse Evangelho. Ainda nesse tópico, em relação à honestidade, né? Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grandes tesouros, ou do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor o pouco havendo temor do Senhor, não procurando caminhos de inquietação, procurando caminhos que vão nos levar a uma beiradinha, né? Nem aqui não está falando nem da desonestidade ainda, mas beirar a desonestidade, nos aproximar daquilo que não agrada ao Senhor. Temor do Senhor é buscar sabedoria. A sabedoria está em seguir os caminhos de Deus, em seguir a verdade
de Deus. E exatamente é algo que não cai no nosso colo, né? É algo que a gente precisa exercitar, buscar, lutar por ela. Buscar e com certeza fazer como uma prioridade, né? Como eu disse, levantar cedo e falar: eu quero agradar ao Senhor. Então, em resumo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz é quem teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É respeitar ao Senhor. É andar nos caminhos do Senhor. E a ideia aqui então é que os que temem ao Senhor serão especialmente abençoados. Serão especialmente abençoados. A gente percebe como o ser humano ele busca, ele anseia por prosperidade, por bênção, por felicidade. Mas como o ser humano busca a felicidade no lugar errado? A palavra de Deus diz que a gente deve experimentar isso. Maior felicidade realmente tem aquele que busca andar nos caminhos de Deus. Não há outra felicidade. A música antiga, né? A alegria está no coração de quem conhece ao Jesus. E é bem esse tema aqui: quem anda nos caminhos do Senhor é bem-aventurado. Estes são bem-aventurados. A bênção está na vida daqueles que buscam ao Senhor. O Salmo 34:10 diz: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E eu disse então que temos aqui um exemplo, né, de uma família. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Promessas de sustento, nós temos isso na Bíblia. Nós acabamos de ler o Salmo 34, que diz que os que temem ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E quando esse exemplo dado aqui, é um exemplo de uma família comum. Do trabalho de tuas mãos comerás, a gente tem que imaginar uma família num sítio, e ali eles estão trabalhando, estão plantando, estão comendo. Depois aparece a esposa no interior de tua casa, será como videira frutífera. É uma esposa do lar aqui, que ela se dispôs a trabalhar em casa, a cuidar dos filhos. E aí você vê os filhos e os filhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Uma família comum. As variações existem. E não quer dizer que uma família que passa necessidade não teme ao Senhor. E nem uma família muito rica também não teme ao Senhor. Mas aqui o padrão, né, como se fosse um padrão. Nós temos nossa casa, os nossos filhos, e assim vivemos, somos bem-aventurados, somos felizes. Nós sabemos que, independente, né, do rico ou do pobre, a palavra de Deus fala sobre essas duas situações. Por exemplo, o Salmo 37:16 diz: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Então é melhor haver pouco, tendo temor do Senhor, do que uma abundância com inquietação ou com impiedade. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Poderíamos falar de uma família moderna de hoje, né? A esposa também lá trabalhando e tirando um tempo para cuidar dos filhos em uma hora e deixando os filhos em algum outro lugar. Mas o interessante aqui é uma família que está vivendo no temor do Senhor, vivendo diante da presença do Senhor. É a família modelo, tanto que ele ora pedindo para que essa família, que a família dele seja assim, que as famílias sejam assim. Versículo 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. A gente vê três coisas aqui, né? Primeiro, falando: o Senhor te abençoe desde Sião. O que é o Sião? O Monte Sião, de onde as bênçãos de Deus se originam. A ideia então aqui é que as bênçãos são de Deus.
O Senhor te abençoe desde Sião. Ou seja, que as bênçãos que você tenha na sua vida sejam bênçãos de Deus. Que a prosperidade que você tenha na sua vida venha de Deus, não de qualquer outro lugar. Nós não podemos perder, da nossa mente que é Deus quem nos sustenta. Ele diz então, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Aqui fala de prosperidade, mas não é mais prosperidade material, não está falando de trabalho, de casa, de comida. Ele fala sobre a prosperidade espiritual, para que vejas a prosperidade do povo de Deus, prosperidade de Jerusalém, prosperidade do povo de Deus. Então o maior pedido, de oração que nós devemos fazer, é que a gente possa, no decorrer dos nossos dias, quando nós vamos envelhecendo, é ver o povo de Deus crescendo e ver o povo de Deus sendo abençoado. A partir da nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, que sejam sempre abençoados, mas a nossa igreja, a nossa cidade, é um pedido pela prosperidade espiritual. E não há nada melhor do que isso, poder ver a igreja de Deus numa condição próxima, numa condição de crescimento. E a terceira parte, vejas os filhos de teus filhos. O progresso, ver os netos, e não só ver, mas ver o crescimento físico, profissional, espiritual da nossa família. É a bênção de Deus para nós. Então tudo isso está envolvido nessa vida que nós pedimos. É uma vida de relacionamentos, de amor. É uma vida que faz, é uma vida que deixa de fazer, no sentido para proporcionar o bem ao outro, edificado sobre a rocha e principalmente sobre o temor do Senhor. O quanto, irmãos, nós queremos uma vida assim? O quanto nós estamos vivendo uma vida assim? De amor nos nossos relacionamentos, de cuidado, um para com o outro. Sempre nós pensamos, na vida como um bem tão precioso, e às vezes nós deixamos os dias passar sem viver bem como poderíamos viver, sem viver conforme tantas vezes nós ouvimos a instrução do Senhor. Hoje nós lemos, o texto daquele que edifica a casa sobre a areia, aquele que edifica a casa sobre a rocha. Como nós temos edificado a nossa vida? A casa aqui é a nossa vida. O que nós temos feito, dia a dia, plantado, para que nós possamos realmente colher. Essa frase é muito importante para nós. Os que temem ao Senhor são especialmente abençoados. Não há outra forma de nós conseguirmos ser abençoados sem o temor do Senhor. Todas as bênçãos vêm de Deus, sejam materiais, sejam espirituais, mas principalmente esse abençoado aqui, que é uma vida de paz, de alegria, só vem unicamente de Deus. Nós podemos pedir bom trabalho, buscar uma boa profissão, mas sem essa bênção de Deus, nada tem sentido. Nós precisamos buscar essa comunhão com Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós precisamos mais e mais, nos colocar na presença de Deus, orando para que Deus esteja abençoando a nossa vida, individualmente, cada um de nós, que a partir de nós, nós possamos ver este fruto do Senhor na vida das outras pessoas. Nós possamos ter essa verdadeira felicidade, essa verdadeira paz, que só Jesus pode dar para nós. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Quanto nós nos colocamos na presença de Deus, irmãos. Que seja essa para nós a meditação nessa noite, e que nós possamos sempre buscar a verdade,
essa alegria que o Senhor Deus nos dá. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de sermos chamados filhos do Senhor, ó Pai. E nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de termos comunhão contigo, ó Deus. Pai, nós falamos sobre a importância do amor, ó Deus, e que em primeiro lugar nós possamos lembrar da importância do nosso amor a Ti, Senhor Deus, porque se nós não amarmos ao Senhor, ó Deus, nós não poderemos conhecer do verdadeiro amor, ó Deus, nós não poderemos viver este amor. Ó Deus querido, que a Tua palavra seja para nós não apenas palavras bonitas, mas que seja para nós, ó Deus, palavras verdadeiras, mais do que qualquer outra coisa, que esteja no nosso coração o desejo de cumpri-las. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e que nós possamos andar neste temor do Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, esteja com cada um aqui individualmente. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o quanto nós precisamos estar quebrantados na Tua presença, Deus, para viver em verdade, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor nos fortaleça, Pai, e venha mudar, ó Deus, o nosso coração. Venha também fortalecer aqueles que já têm vivido na Tua presença, Pai, mas que possamos ser renovados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra e por esse momento que o Senhor nos dá aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém.